Olá, sou o professor Yuri, professor de Geografia. Nós temos aqui o item do Enem 2022 e que ele fala diretamente sobre as questões contemporâneas, isso, o que nós passamos agora na atualidade. E é bem interessante e eu vou fazer a leitura desse texto. No título já começa assim: brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. Me acompanhe. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias antes das 5 horas. Acordo 4h30, saio de casa 5, pego o trem 5h20, chego na central umas 6h50, pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7h10. Conta. Segundo especialista, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. Aí ele já coloca uma situação específica. A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Bem, aqui, como nós percebemos, o Marcelo ele tem uma dinâmica que é cada vez mais corriqueira, encontrados principalmente nos grandes centros, né? E nesses grandes centros que geralmente estão conurbados. Existe até aqui uma parte que se torna mais ou menos mais atrativa para a gente poder entender essa questão do Marcelo, que ele fala que ele pega o trem. Ele pega o trem ali às 5h20, né? Chega mais ou menos na central às 6h50. Isso dá a entender, principalmente nessas regiões, né, que tem geralmente uma metrópole muito grande, cidades médias ao seu redor, que geralmente estão conurbadas, e promove exatamente esse processo de integração e que facilita esse processo, esse fluxo constante de pessoas entre essas cidades. Nesse processo, esse desenvolvimento que o Marcelo enfrenta, que é cada vez mais corriqueiro, ele vai trazer uma dinâmica dos trabalhadores no sentido atual. Então, nessa questão, ele vem aqui por alternativas. Alternativa A, a pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional do fluxo de retorno. Não, o fluxo de retorno é um processo aí de migração que acontece principalmente quando houve uma intensificação desse processo de saída de pessoas de locais pontuais em busca de novas oportunidades, ali em busca do processo de expansão industrial na região sudeste brasileira, em busca de emprego, e que depois desse processo de consolidação, de conseguir até mesmo algum desenvolvimento econômico ali que lhe favorecesse. E junto com as melhorias socioeconômicas que o Brasil vem acompanhando desde os anos 2000, eles conseguiram fazer um processo de migração, de retorno, não, fluxo de retorno. Então, não é isso exatamente que o texto está nos pedindo. Migração interna. Esse processo de migração interna relata até mesmo o que eu falei anteriormente. É um processo de dinâmica populacional que aconteceu, principalmente de pessoas que buscavam oportunidades. E elas sempre foram acompanhadas de desenvolvimentos econômicos em algumas regiões. Seja lá no processo de exploração aurífera, seja ali no processo de extração do látex, seja no desenvolvimento das atividades industriais na região sudeste. Esse processo sempre levou a um atrativo populacional muito grande. Óbvio que também tinha questões que envolvem as questões individuais. Mas aqui ele não fala em relação à migração interna, porque serão geralmente migrações de longas distâncias. E o Marcelo faz isso todo dia. C. Mudança sazonal. Essa mudança sazonal também é um tipo de imigração que acontece de tempos em tempos, né? Uma questão ali intermitente, seja ali por questões de movimentações em busca de trabalho, seja atividades que envolvem ali exploração de uma colheita, de um tipo de produto. Esse processo está mais acompanhado nessas questões no que envolvem períodos, geralmente questões ali ligadas a questões climáticas. D. Movimento pendular. E aqui nós encontramos nossa alternativa correta. É o que Marcelo faz e grande quantidade de trabalhadores fazem todo dia. Saem da sua residência, geralmente cidades médias, vão para grandes centros, produzem, retornam no final do dia, seja de trabalho, seja para estudos e outras atividades que envolvem.
E a alternativa é deslocamento forçado. Esses deslocamentos forçados estão mais ali em questões extremas, né? Seja lá questões que envolvem conflitos entre países, seja ali conflitos entre grupos que estejam ali envolvidos em ações militares, entre outros, que colocam geralmente a situação da população em perigo. Então, por consequência disso, muitas vezes há esse processo de imigração forçado, seja ela um conflito, seja ela uma questão climática, entre outros, que podem até colocar pessoas em situações de refugiados. Mas para o que o texto está pedindo, a nossa alternativa correta é a alternativa D, movimento pendular. Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.